Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante. A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças na rotina dos brasileiros. A suspensão das aulas presenciais foi uma delas. A possibilidade de reabertura das escolas está gerando muitas incertezas. Com o início do segundo semestre, uma das grandes discussões da semana foi o impasse da volta às aulas presenciais nas redes públicas e privadas em todo o Brasil. Desde meados de março, quando prefeitos e governadores determinaram a suspensão das aulas para conter a propagação do novo coronavírus, aproximadamente 47 milhões de estudantes deixaram de frequentar as escolas. A alternativa encontrada foi aderir às aulas online, que passaram a fazer parte da rotina dos estudantes brasileiros. O retorno presencial é um assunto polêmico que gera muitas incertezas e faz com que os pais e professores não se sintam seguros. Será que já estamos preparados para esse retorno? E a quem cabe essa decisão? É sobre esse assunto que vamos conversar agora no Revista da Manhã. Já estamos por aqui, nosso convidado querido Erival Oliveira. Seja bem-vindo ao Revista da Manhã. Agradeço o convite, Rê. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Afinal de contas, o Fatos da Semana está sempre tratando de assuntos que estão em pauta e são assuntos importantes que impactam diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. O Erival é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. E vamos falar sobre esse volta às aulas, um assunto extremamente polêmico, porque nós, pais, e também os professores, profissionais da educação, sabem da importância do retorno às aulas, inclusive não só pela questão pedagógica, mas pela saúde emocional e psicológica das crianças e social também, né, que estão em isolamento absoluto, muitas delas. Mas existe o medo, existe o temor, existe a questão da segurança, que nenhum de nós pode dizer se está seguro para voltar ou não. Mas vamos entender na questão jurídica. Perfeito. A quem cabe a decisão do volta às aulas, Erival? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, cabe aos Estados-membros, DF e aos municípios. A questão é a saúde é interesse comum, do ponto de vista de legislação, de proteção. E o Supremo disse, União, geral, no aspecto geral, no aspecto direto, o Estado e os municípios. Tá. A depender do isolamento, ocupação de UTI, se tem grupos de risco, se a pessoa foi testada ou não. Segurança total só com a vacina. Tá. Teve uma reunião ontem, né, que falou a respeito do adiamento ou não por mais um tempo. Inicialmente as aulas estavam previstas para voltar no dia 8 de setembro, mas já existe uma possibilidade de voltar atrás nessa data, porque não estamos alcançando a meta desejada pelo Estado, que é todo mundo na fase amarela, é isso? Isso, aqui em São Paulo. Em alguns estados já retomou, Sim. Parcialmente. A questão toda é até que ponto o Estado tem estrutura para, se ter um efeito rebote, uma segunda onda, a gente poder ocupar e tratar todas as pessoas. Como não tem cura, se eu coloco dependendo da pessoa, ela com a alimentação adequada, com remédio adequado, pode sozinha ou com um estímulo se curar. A questão é se vai transmitir ou não. Tá. Ninguém sabe nada, Rê. Se transmite ou não, se é assintomático transmite, se criança tem pouca incidência de mortes nas crianças, mas elas levam para casa, levam para os pais, para os avós. Os estudos pouca, estão mas existe, né, a incidência. A gente tem um número que até 19 anos, mais ou menos umas 500 mortes entre crianças e adolescentes, baixíssimo, né? Baixíssimo. E dali para frente, grupo de risco acima de 60 anos, com certeza. Obeso, o pessoal não gosta de falar disso, né? O gordinho tem tendência, pelo peso, a insuficiência respiratória, se agravar e morrer. Só que se você fala hoje em dia abertamente, o cara é gordofóbico. Não, você que é um pouquinho mais obeso, cuidado. É um fator de risco. É um fator de risco. A questão da transmissão, o aspecto pedagógico, né? Não dá para... Vamos mudar a legislação, vamos procrastinar o tempo de estudo. E aí, quem pode fazer EAD, faz EAD, quem não pode, não faz. Vamos mudar o ano letivo. Ninguém vai reprovar esse ano, nós vamos ter reforço para o ano que vem, todo mundo poder participar igualmente. Isso vai precisar ser flexibilizado, sem dúvida nenhuma, e ser analisado caso a caso, né? A gente tem um plano geral, mas os municípios têm autonomia, caso a situação deles esteja melhor do que a situação geral do Estado, de fazer o volta às aulas individualmente? Legalmente tem. Então, tem município que pode retomar, tem município que já afastou, na Grande São Paulo, alguns municípios já afastaram a aula presencial para esse semestre. Tá. Só para o ano que vem, com a vacina, o pessoal imunizado, etc. Mas, de acordo com o Supremo, os Estados-membros, em parceria com os municípios, podem sim delimitar retorno ou não.
Tá. E mesmo quem já foi autorizado, os pais são receosos em levar a criança para a escola, né? Sim. Então... Mesmo com obrigatoriedade, eu conversei com muitos pais que dizem que não tem condições psicológicas de levar e de encarar encarar uma briga como essa, né? Bom, eu quero convidar mais uma pessoa para nossa conversa, que é extremamente importante conversar com ela também. É a Mônica Peçanha, ela é psicanalista infantil e também pedagoga. Seja bem-vinda, Mônica, ao nosso Revista da Manhã, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, até porque é muito importante que a gente saiba quais são as consequências. A gente sabe que pode ser que fique algum tipo de sequela nas crianças quando a gente fala em consequências psicológicas, em questões sociais que as crianças não estão desenvolvendo neste momento social, que é extremamente importante, além, óbvio, das pedagógicas por estar perdendo este período na escola. Fala um pouco pra gente sobre isso, Mônica, por favor. Ai, que difícil, né? Nós estamos vivendo uma situação que não imaginávamos mesmo, né? As crianças, elas têm sofrido até com a ausência dos amigos, com a falta que elas sentem da professora. E elas têm se comportado até de um jeito diferente, né? Os pais têm relatado, por exemplo, crianças que solicitam mais a presença deles e que estão mais agressivas. E claro que isso vem dessa tristeza, né? Quase sempre nunca pronunciada, né? Então a criança ela quase nunca fala que ela está triste, mas ela traz um comportamento que mostra essa tristeza. Então toda essa história, né, de ter nos colocado dentro de casa faz com que a criança se entristeça e isso é muito difícil. E é muito importante que os pais fiquem atentos a esses sintomas que as crianças estão apresentando, porque no caso de famílias com mais filhos, cada criança reage de um jeito, né, Mônica? Sim, cada criança reage de um jeito, cada família tem a sua própria cultura, né? E a escola, ela é muito viva. Ela faz com que a criança elabore os próprios sentimentos quando ela está lá brincando com um amigo. Então, a falta dessa escola vai trazer uma possibilidade ruim em si, né? Mas dessa criança sintomatizar toda essa tristeza. Então, a agressividade, uma criança que solicita o tempo todo, podem aparecer os medos, né? Muito frequentes na educação infantil, por exemplo. Mas isso pode se estender para o ensino fundamental. O medo de perder alguém, de perder os amigos, de não ver mais os professores. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Tá. Como eu falei, a escola é um lugar vivo. E por ser vivo, ele também é transformador, ele é curativo. Então, por isso que as crianças têm sentido muito e têm apresentado esse comportamento. Os danos psicológicos têm sido bem acentuados em relação a isso. A gente pode dizer que o ensino à distância, ele supre totalmente a necessidade do ensino presencial ou não? Não. Eu acho que o ensino à distância foi a possibilidade que nós tínhamos. Uma possibilidade rica, né, que vem aí mostrar pra gente que a gente pode aperfeiçoar e trazer lá na frente situações até mais favorecidas em relação a isso. Mas o ensino presencial, ele ainda é muito importante para a criança, porque a criança ela aprende contato também. Ela não aprende só com a visão, né? Mas ela aprende tocando, sentindo, experimentando. E quase sempre ela não tem isso em casa, porque os pais também estão trabalhando. Então não tem como, por exemplo, fazer uma experiência de ciência porque os pais estão trabalhando. Então isso fica para depois. Tá certo. Mônica, obrigada pela sua participação, minha querida. É um momento para a gente aprender a como usar isso. Vamos ficar muito atentos, sem dúvida nenhuma, inclusive nos aspectos emocionais, né, das crianças. Mônica Peçanha, vou deixar aqui o contato através do Instagram, @MônicaPeçanhaPsi, né? Peçanha com 2 S's. Isso. Psi de psicóloga no final, tá bom? Obrigada, minha linda. Até uma próxima oportunidade, tá? Eu continuo aqui no estúdio com o Erival. Vamos falar então sobre os estados que já estão com a experiência em voltar às aulas aqui no Brasil. Se você quiser estender a sua explicação para os outros países que também já estão experimentando volta às aulas. A gente tem experiências positivas ou negativas nesse sentido até agora com relação ao aumento do número de casos? Muita pouca informação adequada. Tá. Nós não temos muitas informações corretas nesse sentido, né? O que a gente percebe é quem começou na Europa, na Alemanha, por exemplo, em algumas províncias teve que regredir pelo aumento do contágio. Em alguns estados brasileiros começou, mas é muito incipiente ainda. Novamente, a criança na família tem grupo de risco. Essa criança, ela vai ter contato com outras crianças, vai ter lá o tapetinho dos pés, álcool gel.
é muito incipiente, não temos dados concretos. Onde começou, ao que parece, fazendo um rodízio, a vida segue. Muitas escolas particulares estão com estudo EAD, mas nem todo mundo tem a mesma condição. O que a gente percebe em alguns municípios, as pessoas se voluntariando a pegar celulares doados ou computadores doados para ajudar essas pessoas em centros comunitários, com espaço adequado, com ventilação. Um juiz de execução penal pegou os celulares apreendidos, arrumou e fez a doação para as pessoas poderem assistir às aulas EAD. Então é algo importante. Tá. Ninguém sabe nada de modo efetivo dessa doença. Tá. Esse é aquele ano que a gente podia pular, né? 2020, vamos pular para 2021, esperando que não venha nenhuma desgraça pior do que já temos. Não, a gente espera que pare por aí também, né? É difícil, né, Simone? Ela tem uma pergunta aqui interessante. O que devemos preservar, a vida ou o ano escolar? De fato, né? Quando a gente coloca na balança, obviamente a vida vem em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Mas também existem comentários de mães que sabem da necessidade e o que isso causa nas crianças, o fato delas estarem em casa, o que isso está causando na saúde emocional, né? Que acaba também repercutindo na saúde física, mas sem dúvida nenhuma, o vírus sair, a gente tem que se cuidar e a gente sabe que nem todas as escolas têm condições de voltar como se deve com os protocolos, inclusive quando a gente fala nas escolas públicas, eu não sei se a estrutura que as escolas públicas oferecem teria condições de fazer essa volta de uma forma segura, né, Erival? Sim, e o aspecto importante, né? Nessa situação, a obrigatoriedade de levar o filho à escola vai ficar caso a caso. Então tem que sentar a Associação de Pais e Mestres, os professores, a estrutura governamental local, para ver se é adequado ou não levar para a criança. Hoje em dia, legalmente, se a pessoa não vou levar porque eu tenho risco, quem vai punir uma pessoa que quer proteger a vida? Proteger a vida dos seus filhos. Por 6 meses, 1 ano. Então, não há... Porque existe uma obrigação de levar a criança para a escola. Legalmente, os pais têm que levar. Mas numa situação excepcional como esta, para garantir a segurança da criança, ninguém vai se insurgir contra um pai que não quis levar para a escola porque tem medo dela contaminar a si e as demais pessoas da família. Legalmente, ela pode se insurgir e não levar para a escola. Tem outro comentário aqui da Dene, ela está dizendo que ela é contra, que as crianças não têm maturidade para se cuidar e fazer o certinho. Professores já é difícil no dia a dia normal lidar com tantas crianças em sala de aula, quanto mais em meio à pandemia. E vamos combinar, escola não controla nem piolho, quanto mais corona. Perfeito comentário. É verdade. Perfeito. Acho que quando tiver tudo mais certo, sei lá, recomeça o ano que vem, as crianças recuperam a saúde, para muitos não. Realmente eu concordo, eu acredito que é muito difícil fazer com que as crianças... Eu sei porque uma saída simples em qualquer lugar já é difícil fazer com que as crianças não ponham a mão na máscara ou não fiquem pegando nas coisas. É uma tensão constante que a gente já vive. Passar esse estresse para a criança pode ser, inclusive, perigoso, pensando numa saúde emocional também da criança. Você tocou no ponto crucial. O aumento de depressão, de suicídios, que não são relatados na mídia, que a gente deve ter um monte de gente cometendo suicídio por aí. E essa depressão que é a longo prazo, né? Instantâneo, é longo prazo. Tá certo. Cuidem-se, se puderem, se protejam. E deixa a escola para o ano que vem. Ninguém vai morrer por causa de 6 meses. Se cuida e cuida deles em casa, né? Erival, obrigada. Adorei sua participação. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui o contato, @professor Erival, Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, querido. Um abraço. Ótimo dia.